Bom dia, Vale, bom dia, internautas. Estamos começando aqui mais um Papo Reto, canal aqui pelo site Agora Vale. Hoje, quinta-feira, 14 de fevereiro, o ano passando rapidinho já, né? Seja bem-vindo, bom dia, Alcemir José Ribeiro Palma, nosso secretário de Cultura e Turismo de Pindamonhangaba. Bom dia, é sempre um prazer poder falar sobre as ações da cultura, agora com o turismo, né? E saudar o Agora Vale, que sempre está junto nas ações e nas atividades, né? Eu estava falando agora com o Marcelo o quanto a presença do Agora Vale é certo em quase todas as atividades, né? Isso só aumenta a nossa responsabilidade, né, Alcemir? Sim. Mas Deus ajuda quem trabalha, né? Alcemir, vamos falar um pouquinho da estrutura, né, da sua secretaria. Você tem com você lá a Ana Lúcia, você tem a Rebeca e tem o Eduardo Lupe, isso mesmo? Para falar um pouco da estrutura, e eu vou citar, né, você falou os nomes, né, a secretária adjunta, os diretores, eu acho que é importante frisar o que é a cultura, né, e agora com o turismo. Mesmo quando era departamento de cultura, as pessoas não têm ideia do que eu chamo de rede municipal de cultura, de equipamentos físicos, do que a gente cuida, além dos programas e dos festivais, que é o que as pessoas mais veem. Mas a gente é uma rede razoável, né? Da mesma maneira que você tem uma rede de saúde, UBS, UPA, hospital, ou rede de educação, onde você tem escolas, creches, né? A cultura também tem. Então, poucas pessoas fazem ideia que a gente cuida de 6 bibliotecas, nós cuidamos do museu, que o museu por si só já, né, o Museu Dom Pedro, Dona Leopoldina, ele já é muito grande e demanda todo um olhar e um tratamento específico. O Palacete 10 de Julho, que a gente passou a ocupar efetivamente a partir da metade de 2017. O Teatro Galpão, também por si só, como único teatro de Pinda, tem toda uma demanda e tem todo um cuidado. Nós somos responsáveis por 2 polos do Projeto Guri, o do Araretama e de Moreira César, e a gente passou a assumir como centro da cultura, apesar de ter atividades de outras secretarias, o Céu das Artes, que fica em Moreira César. Então você tem toda uma gestão dos espaços, que envolve o custeio que diz respeito à água, luz, telefone, detetização, porque quando aparece a conta é que a gente vê de quem cuida, né? E até como promover atividades nesses espaços. Então a gente tem toda uma responsabilidade com os espaços e as ações, óbvio, a gente pode falar um pouco delas, que são fora e que acontecem no município. E agora com o turismo, né, que a gente passou a ter o cuidado. E essa estrutura, aí falando, né, porque quando eu falei dos equipamentos, para a gente ter uma ideia do que a gente cuida enquanto espaço físico. E a secretaria ela foi pensada tendo o secretário, uma secretária adjunta, que é a Ana Lúcia, né, para apoiar, como todas as secretarias praticamente têm. A diretora de cultura é a Rebeca, como você citou, ela já era funcionando há um bom tempo. A Rebeca é de cultura. Cultura? Isso, ela é diretora de cultura. O Eduardo, ele já trabalhava, óbvio, ele é funcionário, todos os diretores são funcionários concursados. O Eduardo, ele é diretor de turismo, está assumindo essa responsabilidade. Então é a equipe que a gente tem, vamos falar assim, no cargo de primeiro e segundo escalão. Aí a gente tem o Fábio, que assumiu um cargo também no turismo, comissionado, e trabalha também nessa área. Nós temos 2 assessores que trabalham diretamente comigo, que foram de cargos comissionados, né? Que é o José Caramês, que ele cuida do museu, e o Luiz Cláudio, que cuida do Céu das Artes, né? Então ele faz a gestão e cuida do espaço e das ações que lá ocorrem. Bom, você entrou num ponto muito importante que inclusive eu já tinha colocado aqui, que a Secretaria de Cultura e Turismo não é somente realizar eventos, tem todo um cuidado com os patrimônios da cidade, inclusive também projetos para incentivar a cultura e turismo no município. Sim, sim. O que a gente fez na cultura, e me parece que no turismo está caminhando, tem uma parte, eu brinco, às vezes eu falo que é uma parte chata, como é que você estabelece políticas públicas, talvez as pessoas tenham uma dificuldade, mas como é que você estabelece em lei políticas públicas, onde você tem uma política de Estado, ou seja, que passe o governo,
O que é uma política de Estado? É aquilo que vai além, se eu não estiver aqui, se o prefeito não for Israel, se vier outro secretário, mas ele tem que ter aquilo como guia. Como, de certa maneira, já ocorre na educação, na saúde e na assistência. Então, independente de quem for o secretário de saúde, o atendimento primário em UBS tem que ser feito, o atendimento de média complexidade. Então, existe uma política estabelecida pelo Sistema Único de Saúde que o secretário não tem como fugir, o secretário de saúde tem que seguir. O SUAS, que é o Sistema de Assistência Social, também. Então, quem for agora também é uma Secretaria de Assistência Social, a pessoa que for responsável vai ter que seguir essas diretrizes. E na cultura também a gente tem, desde 2010, consta na nossa Constituição o Sistema Nacional de Cultura, e aí ele pede para que os estados e municípios também tenham isso. Então, o que a gente fez, pelo menos no primeiro ano, na área da cultura, a gente aprovou, né, foi muito interessante, no segundo semestre, a gente aprovou o Sistema Municipal de Cultura e lá estabelece essa política a médio prazo. A gente aprovou, a gente regulamentou, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso, o Fundo Municipal de Cultura, que era uma lei de 2012, até então ela não tinha sido regulamentada, e no início de 2018 a gente aprovou o Plano Municipal de Cultura, ou seja, ações para os próximos 10 anos. A gente, inclusive, está no momento agora discutindo junto com o plano diretor, que também pensa os próximos 10 anos para a cidade. E a gente já tem consolidado no município, não é de agora, o Conselho Municipal de Cultura. Ou seja, não tem sentido você trabalhar essas ações que você citou se não for junto com o Conselho Municipal de Cultura. Há um outro conselho que é muito afeito à área da cultura, que é o de patrimônio. O Conselho Municipal de Patrimônio, também que já existe há um tempo, que já tem uma história na cidade, mas que dialoga, né, e a gente tem muito aqui em Pinda, com bens tombados, com bens que têm interesse histórico, né, e também, da mesma maneira, a gente tem dialogado junto ao plano diretor para um pouco naquela linha, o que a gente quer para 2029, que cidade a gente quer e que cidade a gente quer com ações culturais, com espaços culturais e com a defesa do nosso patrimônio e da nossa história. Então, essa parte de política pública e que eu brinco, às vezes é meio chato discutir isso, mas ela estabelece diretrizes e ações que eu acho que ainda avançou muito, né? E na área da cultura, a gente diz, voltando ao Sistema Nacional de Cultura, que a gente tem o nosso CPF cultural, C de conselho, o P de plano e o F de fundo. Então a gente tem esses três elementos funcionando em Pinda. A área do turismo que eu estou acompanhando agora esse mês, e desde o ano passado a gente já tem um plano diretor de turismo, já é um grande sinal. Então a gente tem um conselho, né? Essa semana agora a gente teve uma reunião do conselho muito participativa, me surpreendeu, né? Eu não sou conselheiro, mas na reunião eu também fiz questão de frisar que o Departamento de Cultura tem que dar apoio, tem que estar diretamente junto ao Conselho de Turismo, né? Que eu, na medida do possível, vou estar nas reuniões e tanto na cultura quanto no turismo, você vai discutir as ações junto com quem participa, junto com a sociedade civil, né? A prefeitura por si só não dá conta e tem que ter consciência disso, que ela não vai dar conta de atender a tudo e a todos. Muito bem, só pedindo escusas aqui primeiro para a Rebeca Guaranha, porque fui traído pelo subconsciente. A Rebeca trabalhou em outra oportunidade no turismo da cidade. Já foi, isso. Né? E agora ela está na cultura, então fica minhas escusas para a Rebeca. Alcemir, produtos turísticos, como é que vocês têm trabalhado com isso? Tem uns catálogos aí das cachoeiras que a gente, nascido em Pindamonhangaba, a gente não tem a ideia da imensidão do que a gente tem de produtos de qualidade para o turismo, né? Aí nós temos o turismo rural, mas há muito, acho que desde até da época da Rebeca, vem se discutindo um ícone turístico e cultural de Pindamonhangaba. Vocês ainda têm conversado sobre isso? Ainda têm ideia de criar esse ícone? Particularmente sobre o ícone, a gente não discutiu. Eu ainda não tive de você ter ou um motivo, ou um personagem, ou algo assim, né?
O que eu tive contato, né, é um pouco daquilo que você estava falando, dessas rotas turísticas e desses roteiros turísticos, né? Inclusive aprendi na reunião do Conselho de Turismo um pouco como que isso se dá. Me chamou a atenção alguns roteiros da qual Pindamonhangaba faz parte. Então esse turismo religioso, eu confesso que eu desconhecia, eu sabia que tinha um roteiro, mas para mim era um roteiro. Então você tem um roteiro que chama, eu não vou lembrar o nome aqui, mas Caminho da Fé, né? Mas o Caminho da Fé também, eu aprendi que também ele tem umas divisões internas de Pindamonhangaba. Ele passava antigamente pela antiga Rio São Paulo, e agora tem um trecho que já caíram lá em Guaratinguetá. Eu acho que tem gente que vai por aqui e vai por lá, então tem, e da pós-pousadas, os bares, eles acabam se beneficiando. Mas há um outro roteiro também do Governo do Estado, da Secretaria Estadual do Turismo, eu não vou me lembrar o nome correto, mas sai de Mogi e vai até Aparecida, ele vai por dentro, Caminho da Luz, se eu não me engano, né? E há um terceiro que não é tão difundido, ou que ele foi difundido no primeiro momento e que não é, que chama, acho, Caminho Franciscano, ou algo assim também, que remete a São Francisco de Assis. Porque na minha cabeça havia um só, aí daí eu fui aprendendo, a gente vai aprendendo. Então, mas eu estou querendo dizer com isso o seguinte: você tem este roteiro, que é um roteiro de devoção, né, que é um tipo de turismo específico. Você tem, e eu confesso que eu conheço um pouco, mas um turismo de aventura, de esportes de aventura, né, inclusive na reunião do Conselho a gente teve contato com relação a isso. Então você tem roteiros, né, você tem especificidades e que precisam ser exploradas. E eu fui conhecer também, mas isso foi uma iniciativa de particulares, né, de um catálogo só de cachoeiras, como você começou a dizer, né? E provavelmente as pessoas talvez não conheçam essas cachoeiras que ficam em propriedades particulares. 78 cachoeiras são esse que eu vi tinha um número pequeno, mas havia... O que dificulta o fato de estar... É uma iniciativa particular, né? Eu não me lembro agora se eram 10, pelo menos 10 que estavam nesse catálogo que eu vi ontem, por sinal. Mas o fato de serem propriedades particulares dificulta você ter a sinalização e como chegar. Então a pessoa vai ter que ir perguntando e com quem já foi, né? Então, acho que é importante as pessoas conhecerem os roteiros, né? Eventualmente ter ou não a necessidade de um ícone, isso a gente não acaba tratando, né? Mas você acaba tendo alguns prédios e algumas questões que são muito específicas de Pinda. Então você tem um trem urbano, né, que ele também serve como uma área turística. Pelo menos no estado de São Paulo, são poucos municípios que têm isso, né? Santo André com Paranapiacaba, talvez Bauru, né? Eu não sou estudioso da causa, mas no Vale do Paraíba, com certeza, você tem uma área, um trem de passageiro, e que também serve como um trem para turista, né? Ele chega aí até Campos do Jordão, é muito específico de Pinda, né? Então, não sei se dá para chamar isso de um ícone, mas é relevante e próprio de Pinda. Você tem um museu, né, como eu já disse aqui, né, onde você tem 3 pavimentos, onde você tem toda uma história que eu acho significativa para Pinda, né? Você tem outras áreas e outros bens tombados e outros prédios que têm suas histórias na cidade, a gente conhece alguns, mas um prédio que abrigou, por exemplo, uma faculdade no início do século XX, né, na década de 20, um curso de medicina, né? Hoje a gente vê vários municípios brigando para ter um curso de medicina, né? Eu acompanho um pouco São José dos Campos e saber que Pinda, na década de 20, tinha um curso de medicina, e o que é mais interessante, né, a gente às vezes não se dá conta disso, formava mulheres em curso superior. Então a gente indo ao museu, né, então quem for ao museu vai ver isso, tem uma sala contando um pouco dessa história. Então você vê as formandas, né? Então hoje já é comum as mulheres estarem no mercado de trabalho, se formando, mas não era tão comum. Primeiro você tem um curso superior fora das grandes capitais, Rio, São Paulo, Minas, só ver a história. E outra que formava mulheres, né, que também é muito significativo. E o museu foi o prédio que serviu a isso, né? E depois toda a história que ele tem. Então, o museu também é um outro prédio
que chama atenção, né? Não tem como não se encantar com a beleza do museu. E o Palacete, onde a gente está, que eu acho belíssimo. O secretário falou das diversas trilhas, né? Mas só lembrando também da participação de Pindamonhangaba no circuito Mantiqueira, né? Sim, que são os municípios que compõem aí a Serra da Mantiqueira, né? Monteiro, Campos, Santo Antônio, né? Então Pinda tem uma participação ativa para poder ajudar a divulgar o que tem em Pinda e nos outros municípios, né? Secretário, um balanço que a gente pode fazer desses 2 anos e 2 meses já de gestão? Um balanço positivo, né? Eu falei um pouquinho aqui, eu vou citar um item. Então, acho que o primeiro foi reafirmar essa rede de cultura, né? Isso eu vou, porque as pessoas não fazem ideia. Segundo, aí dá para falar várias ações. A gente tinha até então, e foi citado aqui, essa ação que ocorria nos bairros, né? É uma opção de gestão. Você ir um final de semana num bairro, Estamos falando do nosso bairro. Nosso bairro. Você faz uma atividade, depois o outro final de semana vai a outro bairro e você volta àquele bairro, não sei, 8 meses ou 10 meses depois. Acho que era essa a ideia do projeto. Eu optei, e a gente está fazendo isso agora, um programa de oficinas culturais. Primeiro, que ele tem entender oficina como um médio prazo. Ele começa em março e termina em novembro. Segundo, que ele ocorra nos espaços de cultura. Então, a gente vai iniciar agora, depois do Carnaval, esse programa de oficinas. E que ele apareça no orçamento como um programa de oficinas culturais. Então, a gente tem oficinas nas 6 bibliotecas, no museu, no Teatro Galpão, né, e no Palacete, que são os locais que são da cultura. Então, você criar um programa de oficinas culturais que tenha médio prazo, aí você estabelece o que está chamando de oficina, porque aí você consegue ter uma formação, vai atingir a cidade como um todo, isso tem que ser franco, não vai conseguir, né, mas você consegue solidificar um mínimo de formação, experimentação com quem está trabalhando com oficina. Isso a gente fez. Segundo, fazer funcionar o Fundo Municipal de Cultura, né? Eu lembro que eu entrei em 2017, tinha uma lei do fundo, que a lei é de 2012, e tinha uma conta bancária com recurso. Aí eu olhei para todo mundo e falei, mas e aí? E ninguém sabia como funcionar. Eu tive uma experiência de poder trabalhar com fundo de cultura e isso ajudou bastante. Então a gente regulamentou e isso, quando você trabalha com o conselho, isso tudo com o conselho, né? Então, desde o início, eu participei, só com, acho que 2 vezes que eu estava doente, mas participei em todas as reuniões do Conselho Municipal de Cultura, discutindo, e não há nenhum problema em ter divergência, em ter isso, inclusive, é bom e é saudável, né? E isso acontece. Então, foi o Conselho que ajudou, aí tem que ter uma paciência, mas ajudou a regulamentar o Fundo Municipal de Cultura, e isso foi muito importante em 2017, porque em 2018 a gente já lançou o primeiro edital. Então, e que os projetos estão sendo executados agora, né? Eu posso até já citar 2 que os Sons no Bosque acontecem pelo menos por 5 meses, todo primeiro domingo de manhã é um projeto do fundo que vai ocorrer do Fundo de Cultura. O Ziriguidum, que é um grupo que trabalha com cultura popular e está resgatando um grupo de Folia de Reis, é resultado de um projeto de cultura. Dia 23 de fevereiro, às 10 da manhã, eles estarão no Bosque. Um outro projeto que as inscrições estão correndo agora, também que é resultado do Fundo de Cultura, é o Camarata Jovem, lá no Jataí. Então ele foi beneficiado e está abrindo inscrições para a área de música, né? Dia 24, também de manhã no Bosque, tem uma apresentação musical de música erudita, o Pedro e o Lobo, né, voltado para crianças, também que é resultado de um projeto. Em 2018, a gente abriu o primeiro edital do Fundo Municipal de Cultura, a gente beneficiou 4 projetos, aliado ao Fundo de Cultura. E uma outra situação que eu diria, pelo menos que eu tenha conhecimento, é inédita, a gente fez um convênio com a Secretaria do Estado da Cultura. A gente participou de uma seleção na Secretaria do Estado da Cultura, que era o PROAC município, a gente foi selecionado e a gente fortaleceu. Com o recurso que veio do PROAC município, R$200 mil, a gente juntou com o Fundo Municipal de Cultura. Então a gente entrou com uma contrapartida de 50 mil. Ou seja, com 250 mil, 200 do Estado, 50 do Fundo, 250 mil, a gente beneficiou 10 projetos de 25 mil. Então a gente abriu o segundo edital, junto com o Fundo de Cultura, da qual foram beneficiados 10 projetos
e que estão em execução. Eu citei aqui alguns. Ou seja, a gente colocou em funcionamento o Fundo de Cultura, né? O que a gente está falando em valores, a gente olha outras secretarias, né? Eu fico, quanto que é o asfalto, quanto que é uma UBS, quanto custa para uma... São valores bem mais altos, né? Mas por mínimo que seja, quando a gente fala de uma escala de Pindamonhangaba, você tem que fazer rodar e fazer funcionar, porque é essa expectativa. Quando eu falei que entrei em 2014, tinha 40 mil na conta. Eu li que é uma conta específica do fundo. Eu falei que seja 30 mil, que seja 10 mil, você tem que fazer ele rodar e fazer ele funcionar. Então, para 2019, e coincidiu, né? Tem esse outro detalhe, a gente coincidiu com a Câmara dos Vereadores aprovar uma lei que chama Orçamento Impositivo. Então isso facilitou, porque a gente teve 3 vereadores que ajudaram com recursos do Fundo de Cultura, que foi o que possibilitou também a gente ter um pouco mais para lançar esse edital. Agora, em 2019, está previsto o lançamento do 3º edital, né? Então isso acho que é um fato significativo. São poucos municípios que têm um fundo e fazem ele rodar, né? o que ajuda os proponentes e os produtores culturais. Então, eu acho que isso também é significativo, né? E é claro que tem toda, eu não vou aqui lamentar as dificuldades de orçamento, mas falei, vamos estar junto. E toda a liberdade, eu queria destacar aqui, que a gente tem do prefeito, né? Em nenhum momento houve algum tipo de interferência, que isso a gente sabe que às vezes acontece, do prefeito. Mesmo quando eu estava ligado à Secretaria de Educação, o secretário era o Júlio, a gente teve total liberdade para desenvolver e discutir todos os eventos, né? E aí os eventos que todo mundo já conhece, eu estou citando coisas que não ocorrem, mas Festival de Música Sertaneja, a gente está agora com o Festival de Marchinha, o Festival de Teatro, que é o FEST, que é muito... que ele estava, em 2016 ele não correu, todos os municípios tinham dificuldades financeiras e me parece que foi esse o motivo que não correu em 2016, mas a gente voltou em 2017, já teve em 2018, está previsto para esse ano, né? Que a gente não faz ideia, mas esse Festival de Teatro ele é muito reconhecido fora daqui, né? Então, muita gente, quando a gente fala de arte, cultura, as pessoas lembram de imediato a questão do teatro, né? E o que é muito legal, o que é muito bom, né? É um ícone, inclusive, na área de artes de Pindamonhangaba. E o fato da gente ter... tem outro dado também que a gente, às vezes, não se dá conta. Você não tem outro município do Vale, né? Esse é um problema, acho que, do Vale. Você não tem universidade pública na área de artes, ou na área até de humanas, mais voltado... eu sou formado em ciências sociais, né? Quem me dera tivesse um curso de ciências sociais no Vale. Mas na área de artes, você não tem, com exceção de Pinda, né? Então a gente tem uma faculdade que forma educadores artísticos, e isso ajuda muito a quem é de Pinda. Então também a gente não faz ideia, acho que estando aqui dentro, da importância de você ter um curso superior nesta área, né? O que ajuda, e eu diria inclusive que ajudou muito daquilo que tem. O próprio FEST se beneficiou de professores que estavam lá, de alunos, e hoje tem pessoas que saíram de Pinda e estão na USP e estão em outros locais. Então isso ajuda muito na promoção e na formação dessas pessoas. Alcimir, você tocou num ponto muito importante, que é essa questão do fundo. É uma coisa que a gente vem discutindo há muitos debates aí com antigas administrações. A cidade carece de historiadores. Sim. E com isso perdemos muitas raízes. Pode ver o carnaval de Pindamonhangaba, hoje não existe. Hoje o carnaval é um grupo, um bando único, tal, bebendo tal, e fazendo arruaça. Se não tiver controle, desanda. Né? Então perdemos as escolas de samba, as baterias, tem uma ou outra no Ouro Verde e tal. Questão, por exemplo, se você tem esse fundo, você já falou de um resgate importante, que é essa questão da folia de reis. Nós temos por aí, por exemplo, Maculelê da Vera Moranguinho. Nós temos a Moçambique, lá do Zé Baiano, lá no Jardim Imperial. No Alto do Cardoso nós temos Pongada. Então é muito importante esses grupos ter esse resgate, né? Eu acho muito importante esse fundo, que como você tocou no resgate da Folia de Reis, dá para trabalhar, se vocês forem procurados lá na Secretaria de Cultura e Turismo, dá para se trabalhar, dá para fazer um projeto de resgate com esse pessoal? É possível. Quer dizer, há várias maneiras de
de você ajudar a esses grupos e na área de cultura popular. Existe, quando você fala... Isso eu digo porque para que não seja vista a cultura em Pindamonhangaba como elitizada, você entendeu? Essa eu acho que é uma discussão a ser feita, né? A gente também participa do Conselho de Patrimônio. Uma coisa que ocorreu, eu já volto aqui, mas que ocorreu no IPHAN, né, o Instituto de Patrimônio Histórico, a gente já não tem o MINC, né? Mas o IPHAN, desde 2003, ele faz o registro de patrimônios imateriais, né? Então, até então, era uma discussão que tinha, né? Você tombava, o tombamento é um livro de tombo onde você determina que um prédio histórico ou que algum local seja importante pelos motivos que ali são fundamentados. Mas além do que a gente chama de material ou do prédio físico, o Brasil passou a adotar, e que é muito legal, o registro de manifestações, né, seja em qualquer área, como importante para o país. Então, vou citar aqui samba de coco, maracatu, a cerâmica marajoara. Tem uma série de pedidos e tem uma série de bens imateriais, patrimônios imateriais que foram registrados. No Estado, isso é uma discussão ainda que está... O CONDEFAT, que é o Conselho Estadual de Patrimônio, ainda está caminhando, tentando abordar um pouco essa área. Em Pinda, né, que não é simples a discussão, você primeiro tem que, acho que, dar o apoio necessário em linhas de fomento, mas também reconhecer a importância de manifestações e de pessoas, né, para a nossa história, para a história de cada um e que a gente tem se informado. Então, só para fechar, uma discussão que a gente tem feito em patrimônio, e espero que isso... Porque quando você estabelece em lei algo que deve ser feito, isso fica, a menos que a lei mude, né? Então, a gente já encaminhou para o jurídico um projeto de lei que estabeleça, primeiro, como fazer o processo de tombamento, que é uma outra discussão também, ainda está muito envolvida, mas como é que se faz o registro de manifestações, ou de pessoas, ou de locais que sejam importantes, ícones para Pindamonhangaba. A gente pode ter o Fundo de Cultura como uma possibilidade de manifestação ou de apoio, como esse exemplo que você deu e que a gente está vendo na Folia de Reis da Vista Alegre, né? Mas a gente lançou um prêmio, aliás, vou convidar aqui também, no final do ano passado, que chama Prêmio Mestre Cultura Viva, ou seja, reconhecer pessoas acima de 60 anos e que têm um fazer ou um saber e que é importante para a comunidade e para Pindamonhangaba. A gente já teve a seleção, né? Então a gente tem, dia 23 a gente vai fazer a premiação, a pessoa vai receber um recurso financeiro, né? Porque normalmente a pessoa, quando é reconhecida na Câmara, ela recebe um diploma e é contada essa, mas ela vai receber um recurso financeiro, ela vai receber um certificado e uma placa onde ela vai colocar na casa dela, né? Aqui mora o mestre da cultura viva, né? Eu vou ver se eu lembro de todos. A gente tem o Seu Marino, a gente não dá conta, ele faz brinquedos de madeira, ele mora próximo ao bosque, aqueles carrinhos de madeira. Então ele está sendo reconhecido pelo município como uma pessoa que tem um saber, né, e um fazer, né, e que às vezes as pessoas não se dão conta. Outra pessoa que vai ser reconhecida é o seu Zé Santeiro, né, que participou e participa da história. Ele já tem 80, está lá com uma saúde fragilizada, né? Mas foi ele que fez o presépio que fica todo ano na Praça Monsenhor Marcondes, contribuiu para a gruta, para as peças do Reino das Águas Claras. A gente vai premiar a Dona Maria. A Dona Maria mora na região de Ribeirão Grande. Ela tem alguns aspectos da culinária que são interessantes, mas ela faz um azeite de mamona, então tem toda uma maneira de fazer esse azeite, né, e que muita gente não conhece, então ela vai ser a outra pessoa que vai ser premiada. Tem a Dona Tunica, que faz bonecas de pano e que participou de várias atividades em órgãos assistenciais, ou mesmo quando tem
os eventos aí oficiais, né? Então ela também vai ser reconhecida. E o quinto é o pessoal chama ele de Pedrinho Sorveteiro. Ele é um mestre de Folia de Reis lá do Feital. Então, pela contribuição dentro da Folia de Reis, né? De toda uma tradição, que é uma tradição portuguesa, e a visita que se faz às casas, né? Ele também vai ser reconhecido como alguém importante, né? Como alguém importante que contribui para a história de Pindamonhangaba. Porque quando você conta e talvez pergunte para as pessoas vão lembrar dos grandes nomes, né? Talvez lembre do Barão de Itapeva, do Barão da Palmeira, né? Mas quem é que construiu aquele museu? Quem construiu o Palacete? Quem construiu o Palacete Tiradentes, né? Foram os escravos, mas um escravo, talvez ninguém, porque isso não foi registrado. Então, no dia a dia, né, e tem muitas pessoas que a gente teve inscrição era só 5, né, mas a gente teve, por exemplo, o seu Walter Leme, a importância que ele tem com as marchinhas e na toda a história é muito legal. O seu Geraldo, que é da Congada, né, e que a Congada está viva, está muito viva. E por aí vai, a gente tem muita gente, tem muitos aspectos que a gente não se dá conta. Tem um pessoal que faz biju, é difícil você ver em outras cidades alguém que saia vendendo biju com a matraca e anunciando. Que é muito legal, e é tão corriqueiro que a gente não se dá conta de como isso acontece. Tem a dona Yolanda, que trabalha com sanfona. Então tem muitas pessoas na área de cultura popular, na área de manifestações, e que fazem parte da nossa história, ou que têm algum tipo de manifestação e que merecem esse reconhecimento, tanto quanto os grandes políticos, médicos e pessoas que talvez sejam de uma elite, se é que a gente pode dizer assim. Falando de patrimônio, o Pinda possui 2 prédios riquíssimos em história, que é o Museu Histórico e Pedagógico Dom Pedro I e Dona Leopoldina, e também o Palacete 10 de Julho. Como que a Prefeitura vem cuidando desses espaços, uma vez que a gente vê num cenário nacional o descaso, né, o descuido, até acontecendo acidentes como o do Museu Nacional? Pinda tem, eu vou falar dos 2, mas Pinda tem 6 prédios tombados pelo Condefar, né, que é o Palacete, o Museu, o Palacete Tiradentes, a Igreja São José, o Pujol, e no final de 2017, a área da antiga Central do Brasil também é tombada pelo Condefar. Além desses 6 locais, a gente tem 2 prédios tombados pelo município. A Capela de Santana, né, que foi um decreto no final de 2016, e a Igreja Matriz. Então são 2 do município, mais 6 do estado. Mas particularmente os 2, eu brinco porque, participando do Conselho de Patrimônio, cada um, ou pelo menos desses que eu citei, vai uma longa conversa. E esses 2 também vão uma longa conversa, né? Primeiro dizer, né, e eu acho que é importante você ter tocado nesse assunto, né, a coragem que o prefeito Israel de criar a Secretaria de Cultura. Ao mesmo tempo, porque foi ao mesmo tempo em que o governo federal extinguiu o Ministério da Cultura. Ou seja, você reafirmar um órgão gestor de cultura no município que pense, que dê um status e importância para a cultura, eu acho que foi de uma coragem incrível do prefeito, né? E falando especificamente desses 2 locais, quando eu vim em 2017 e vi o Palacete 10 de Julho, né? E como ele é belíssimo, né? Porque ele foi restaurado, né? Mas há uma longa história com a empresa que assumiu o restauro, que foi pela Lei Rouanet, né? A empresa chama Pauliceia. E a rigor, eu acho até que a gestão anterior agiu corretamente em não receber enquanto não se realizasse as ações finais. Tanto que a gente, eu falei, vamos ver se chega a alguma finalização. Mas na metade, em junho de 2017, eu achei por bem, né, e sugeri isso ao prefeito, a gente ocupar o espaço, porque a gente ocupando o espaço, a gente consegue manter o espaço, aquela manutenção do dia a dia. Porque quando ele foi, vou dar um exemplo, sei lá, pegar um exemplo qualquer.
eles instalaram ar-condicionado em alguns locais. Só que o ar-condicionado ele necessita de manutenção. Agora, se você fica 5 anos fechados, você não vai manter, por mais novo que ele seja, ele vai requerer. Então, estando lá dentro, né, você vai ver pequenas... O que acontece de qualquer ocupação, de qualquer prédio, você vai cuidar da manutenção, detetização, limpeza de caixa d'água, manutenção do ar-condicionado e por aí vai. E aí a gente está em negociação ainda, porque a empresa ainda não terminou, né, de alguns itens, mas a gente achou por bem ocupar e abrir o espaço. Então hoje, agora, no horário comercial, qualquer um que quiser conhecer o Palacete vai conhecê-lo. E estando lá dentro, né, você fica a par de qualquer eventualidade. Então hoje ele está aberto à população, foi uma decisão. O museu, que é uma história interessantíssima, ele teve... Como é que eu diria? Porque essa é uma história longa. Ele teve lá atrás uma grande reforma, que é o que a gente vê hoje. Mas por N motivos isso foi contestado pelo Conselho Estadual de Patrimônio, que chegou ao Ministério, mas tudo lá atrás. Tanto que antes da gestão do Vitor, foi assinado um termo de ajuste de conduta, um TAC, com o Ministério Público, para rever alguns itens da reforma que foi feita. Isso vai ter que ocorrer, né? Então a gente vai espero que comece esse ano a iniciar essas ações de reversão de alguns, porque tem um afresco, vai ser necessário derrubar o galpão que está lá no fundo, né? Então isso a gente deu andamento a esse tipo de discussão. E o que a gente fez nesse período também foi abrir aos sábados, porque não era aberto aos sábados. Então hoje, todos os sábados, tendo feriado ou não, o museu é aberto à população. Então, você proporcionar que as pessoas conheçam o museu também, que é belíssimo, né? Eu já falei aqui, né? Também foi uma ação que não tinha antes, né? Eu levantei esses 2 prédios justamente pela quantidade de materiais históricos que eles abrigam. E muitas vezes o prédio acaba sendo vandalizado com pichações e por isso a questão aí. A área externa dos 2 locais, mas eu acho que faz parte do centro de Pinda, né? Aí a gente tenta apagar a pintura, às vezes não apaga porque tem que ter uma tinta da cor correta, né? Mas no Palacete teve um na frente, a gente conseguiu apagar, né? Se o pessoal for ver com atenção, vai verificar que houve uma pichação, mas que eu acho que é resultado de outros locais também que a gente vê. O Palacete de Tiradentes, que é privado, ele não é da prefeitura, ele fica em frente à FASC, não bem tombado. Esses dias eu passei lá, eu vi que pichava, agora recentemente, eu vi, mas que é lamentável essa questão específica de pichação, porque acaba dando um cenário que não é legal, né, para a cidade. Você ainda nesse gancho de restauração, de preservação de prédios históricos, o internauta sempre pergunta, e agora o Alcimir está aqui justamente para responder. Igreja São José, como é que está o projeto de restauração da igreja? Está parado? Porque isso vem andando já há vários anos, eu não sei como é que você está pegando isso, que tem sido passado para você, mas a situação lá, todo mundo passa perto da igreja e vê que é uma situação de deterioração, né? De deterioração, né? Esse é uma... Como eu diria? Tem um processo judicial, ele, para não me alongar muito, mas ele calhamaço. Um calhamaço, né? E vou falar só a última parte que está agora, e eu acho que esse ano deve ter algum tipo de decisão judicial a respeito dela. Ela é objeto, a Igreja São José, porque eu também sou presidente do Conselho de Patrimônio, em todas as reuniões, né? O Conselho acabou de montar, mas no final do ano ele teve dentro da Igreja São José, tirou fotografias, está fazendo um relatório, e a gente, na reunião dessa semana, a gente vai mandar para os setores, para a própria prefeitura, para a igreja, né? E o pessoal do Conselho, ele é um pessoal muito legal, porque ele tem se colocado à disposição para fazer ou encaminhar algum tipo de projeto de restauro daquele local ou buscar algum tipo de alternativa. Mas, para não entrar nos detalhes, o processo judicial, eu vou falar o que eu li e que eu vi. Está na seguinte questão, isso vai dar um debate. Quem que é o proprietário daquela área? Esse é o debate que está tendo agora. Porque a igreja se manifestou no processo dizendo que não é dela.
a Igreja São José, não é da Mitra Diocesana. E a prefeitura está sendo chamada dentro do processo a se manifestar, mas a rigor a prefeitura não é a proprietária. Então, vai ter que ter uma decisão judicial, mesmo que alguém queira utilizar de algum projeto de, por exemplo, a Lei Rouanet para poder fazer o restauro, existe esse litígio, essa divergência de quem que é o dono. O juiz, eu acho que vai decidir. A prefeitura tem insistido pelos procuradores de que a igreja é responsável, e então está neste pé a questão da Igreja São José. O Conselho tem levantado, e eu acho que vai protocolar nesse sentido, porque a efeméride de 2022, né, que já está aí, né, a gente vai ter alguns locais pelo país, né, que são significativos, e a igreja é. Nós temos 10 guardas da Guarda Imperial de Dom Pedro que estiveram no Grito da Independência, que são de Pinda e que estão enterrados lá, né? Mas é lamentável o estado da igreja. O que aconteceu? Que você tem assim, no processo judicial, você tem decisão liminar, e isso aconteceu em 2016 e 2017, de algumas medidas para amenizar o que estava acontecendo. Então hoje quem for lá vai perceber que tem um alambrado, isso foi Prefeitura e Mitra que fizeram junto, foi trocado, a gente percebe que boa parte do telhado foi trocado, né, o que minimizou as goteiras. A rua é fechada, todo mundo conhece lá, por conta do balanço que pode ter de carro, então a parte de trás está fechada, e não se faz mais a limpeza como fazia antigamente com jato d'água, quando você limpa a rua, porque isso afeta a estrutura da própria igreja. Então você tem algumas medidas que minimizam a deteriorização que ocorre naturalmente, mas a rigor está abandonado, né? E aí está nesse processo judicial, e a última, eu falo última porque foi ano passado, através dos advogados da Mitra, dizendo que ela não é propriedade da Mitra, né? Tem umas controvérsias aí, porque o livro do tombo, que tem a história das cidades do Vale do Paraíba, ninguém sabe onde está. Dizem que está na Catedral de São Francisco em Taubaté. Ele fala sobre tudo isso. Mas o que chegou para a gente, que é um pouco historiador, todo jornalista é um pouco historiador, né? É que a igreja foi construída em 1808 por famílias abastadas ligadas à maçonaria. Tanto é que os filhos, os nobres de Pindamonhangaba, os filhos varões de Pindamonhangaba, que fizeram parte da guarda de honra de Dom Pedro, eram maçons. Porque Dom Pedro I era maçom, era da ordem maçônica, né? Mas é o que chegou para a gente de forma superficial, né? O que também a gente tem informação, porque na década de 70, ela também, acho que foi a década de 70, quem ajudou na reconstrução dela, não sei se em forma de restauro ou não, foi a Aparecida, né? Então, porque a Aparecida, mesmo hoje, né, a Aparecida consegue ter um orçamento maior que vários países da Europa, né? Então, talvez a igreja precise ter um cuidado com os prédios próprios. A própria igreja matriz, né, que é um bem tombado, né, a gente percebe que ela precisa de um cuidado maior. É que nem o CT do Flamengo, Ninho de Urubu. Mas a igreja São José, acho que tem que ter uma mobilização. O conselho está nessa perspectiva. E o calhamaço, ele aconteceu, aí tem toda uma outra história. Chegaram a conseguir um certo recurso, mas por vários motivos lá não conseguiu se efetivar lá atrás, né? Mas agora esse impasse, que eu estou chamando de impasse de quem que é o proprietário, realmente chama muita atenção, né? Eu não sou juiz, não sei o que ele vai decidir, mas toda a história da própria igreja São José, se você entrar inclusive hoje lá, alguns ornamentos do rito da igreja estão lá, né, que eu acho que inclusive deviam ser retirados. Está muito feio, está muito sujo, né? Mas os bancos estão lá, o altar está lá, tem uma toalha litúrgica já devia ser retirado, na minha opinião. Tem um órgão, né? E porque a parede é de taipa, então mas eu não sou engenheiro, né, mas olhando assim é um risco, é um perigo que tem, né? E, infelizmente aí sim, né, às vezes acontece a tragédia, aí começa as pessoas se darem conta, mas ele faz parte da história do país, né? Da história de Pinda e da história do país, né? Até o pessoal do conselho
provocando, né? Falou, mas como é que ela foi tombada se ela a propriedade não é de ninguém, né? Meio que fazendo uma provocação nesse sentido, né? Mas o papel do Conselho, aliás, o Conselho tem sido muito ativo, né, em estar atento aos prédios históricos. Então a gente deve, eu acho que nesse mês ainda de março, protocolar esse relatório, né, junto ao Condefar, junto à Mitra, junto à própria Prefeitura, né, chamando a atenção, né, para poder se encontrar algum tipo de solução, porque é triste ver, né, que é o contraponto do museu, que bem ou mal ele está aberto, né, o próprio palacete, né, você vê a diferença. Sim, é lamentável e a gente continua acompanhando aí o desenrolar dessa história, tomara que seja algo positivo e que não acabe em um desastre. Acho que o fato de ter a efeméride, eu volto a insistir, talvez isso motive as pessoas a encontrar algum tipo de alternativa, né, às instituições, ou o próprio juiz, né, se o juiz tem uma decisão para que tenha algum tipo de obra, algum tipo de ação na igreja. Bom, secretário, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de coisa boa. Domingo teremos Festival Cultura Comunidade no Céu das Artes em Moreira. Vou deixar o espaço para você fazer um convite aí para a população e falar um pouco sobre a programação. O Céu das Artes, acho que é importante as pessoas conhecerem, participarem do Céu, né? O projeto do Céu, ele é um projeto que veio do governo federal, para quem não conhece, né? Então, os municípios que têm Céu, acho que no Vale do Paraíba tem Jacareí e Guaratinguetá, né? Ele foi feito para bairros onde você tem uma alta vulnerabilidade. Então, não é à toa que ele está ali no bairro Liberdade e no Vale das Acácias, né? Entre eles, né? E para poder proporcionar às pessoas as atividades artísticas e atividades esportivas e, eventualmente, algum atendimento de assistência. E uma coisa muito legal que é pensado e ocorre no Céu é de você ter um conselho gestor, ou seja, um conselho da comunidade que ajude a cuidar do local e que ajude a fazer a programação. Então, essa festa que vai ocorrer domingo é resultado desse diálogo, né, de quem está fazendo a gestão do espaço com a comunidade. Então, a gente vai ter atividades artísticas, atividades ligadas ao Fundo Social de Solidariedade, resultado de algumas oficinas, né, manicure, moda, né? Então é um dia inteiro para as pessoas conhecerem e participarem dessas atividades, o que é muito legal para quem não conhece, né? Então porque o Céu tinha um outro nome antes, ele chamou primeiro Praça do PAC, quando o PAC foi lançado pelo governo federal, então ele tinha uma prioridade, depois chamou Praça do PEC. E a Marta, quando assumiu o Ministério da Cultura, ela era prefeita de São Paulo, ela implantou os Céus, aí ela passou a denominar esses locais também de Céus das Artes, né? O que é interessante porque daí a cultura passou a entrar, porque até então a cultura não entrava. Então você tem hoje um espaço que tem um auditório, né? Você tem um espaço que é um espaço específico de biblioteca, né? E um espaço que a gente diria que estava multiuso para ter oficinas e atividades. Então, é muito interessante. O que vai acontecer no Céu, além dessa data, e aí tem uma outra... Eu brinco que eu falei, eu escrevi um livro de novelas, né? Que ele foi entregue à população em 2016, mas por N motivos ele não foi equipado com aquilo que estava sendo previsto. Por conta porque todo governo que vem todo recurso que vem do governo federal passa por um banco, que é a Caixa Econômica Federal. Então, a prefeitura dialogando com a Caixa, a gente conseguiu fazer as licitações agora, porque tem um prazo para executar, ele vai ser equipado. Então, com certeza, em março, as pessoas vão conhecer o Céu com equipamentos novos de mobiliário, equipamento de som, de cortina para espetáculo dentro do teatro e todo o mobiliário para os livros também que foram comprados para a biblioteca. Então isso vai chamar muita atenção para quem estiver lá no entorno, para quem for conhecer o Céu, que é um espaço muito interessante, né? É um centro cultural, né? O papo está muito bom, falta pouco, secretário. A gente está judiando. Tá bom, estou aqui, que bom, eu gosto de falar. Não, está muito bom o papo e bastante esclarecedor, né? Secretário Alcemir, o Estado de São Paulo ele instituiu 140 cidades, municípios de interesse turístico, né, as MITs, e na Mangareva ficou de fora.
O que na verdade aconteceu? Porque a gente sabe que foi feito o plano diretor de turismo, foi feito todos os trabalhos, a gente fala papelada, né? Faltou o que, por exemplo? Faltou força política, algo assim? Eu não sei afirmar, até porque eu estou tomando pé. Eu sei, o que eu posso dizer é o seguinte: Ana Lúcia, que é secretária adjunta, ela foi diretora de cultura, ela esteve ontem em São Paulo, inclusive, para entender o que ocorreu e o que pode vir a contribuir para que o município entre nessa listagem do MIT, um município de interesse turístico. Agora, eu acompanhei pelo jornal também que o novo governador, mesmo aqueles que foram considerados municípios de interesse turístico, ele suspendeu os convênios, né, e chamou a atenção Caraguatatuba por conta do valor. Acho que para rever o valor ou para analisar, mas me chamou muita atenção vários municípios, né, inclusive do Vale do Paraíba, mesmo sendo MIT, os convênios foram suspensos. Provavelmente ele vai reavaliar, não sei exatamente o que vai ser feito. Ou seja, mesmo que Pinda estivesse com o MIT, talvez também corresse esse risco de ter o recurso suspenso. Mas concretamente, independente disso, essa semana a Ana Lúcia, que a gente citou aqui, ela esteve lá, eu não consegui ainda sentar com ela para ela ver que caminhos, porque tem um novo secretário estadual de turismo, né, porque a Assembleia também, que passa pela Assembleia os projetos de lei, como que a Assembleia pode contribuir para Pinda entra assim uma força política nesse sentido, né, mas eu não sei dizer por que efetivamente não entrou e como é que a gente fará as gestões, eu acho que junto com o Conselho de Turismo, para que isso ocorra, né, para auxiliar, né. Mas também não dá, aí uma opinião muito pessoal, não dá para ficar dependente disso para poder tocar as ações, como a gente já falou aqui na área de turismo. Né? Com certeza, mas são 600 mil por ano, 50 mil por ano que você investir. Ajuda, né? Ajuda muito. Bom, e o que a população então pode estar esperando dos festivais durante o ano? O senhor mesmo citou o Fest, que é tão esperado. Esse ano vai ter Fest. Vai. Né? Primeiro ela tem que participar do Festival de Marchinhas, 22, 23 e 24. Hoje a gente está divulgando os 20 selecionados para o Festival de Marchinha. A gente, como fez o ano passado, a gente tem um festival, porque eles são instituídos por lei. O Fest não, viu? Curiosamente, ele não é instituído por lei, mas tem o festival sertanejo, né? Em 2017 a gente não fez, esse ano, 2018 a gente fez, deve repetir. É muito legal, porque a gente fez no mercado, né? Junto com o Cardozão, né? Porque eles já têm uma ação todo domingo de manhã, e a gente falou, Cardozão, vamos fazer aqui, porque é um espaço adequado, né? E agora que foi reformado o mercado, a gente deve voltar. O Festival da Juventude, provavelmente esse ano a gente traga para o primeiro semestre, porque o segundo semestre acaba acumulando, aí vira uma loucura, sai de um, entra em outro, né? Mas a gente deve trazer e a gente deve discutir. O festival também, o festival é um festival de teatro, estudantil de teatro. Mas aí eram pessoas que promoviam, né? A prefeitura só entrava com apoio. Então também a gente deve discutir, talvez reduzir para dar mais atenção aos grupos que vêm, né? Ele ocorre em setembro, né? Então também está previsto e a gente deve executar, né? Uma outra coisa que não ocorria com tanto afinco, desde 2017 a gente está fazendo, é a parceria com a Secretaria de Estado da Cultura, né? Então a gente tem uma parceria com o Ponto Mis, ou seja, a gente tem 2 locais, o CEL e a Biblioteca de Moreira e agora a Biblioteca da Vila, para receber filmes mensalmente, oficinas do Ponto Mis. A gente ampliou as oficinas culturais que vêm do Estado, né, que são cursos, a gente recebeu 5 cursos no ano passado e a gente vai continuar. E o Circuito Cultural Paulista é que uma vez por mês a gente tem algum tipo de atividade que em sua grande maioria ocorre no Teatro Galpão. Então, isso ajudou muito na programação, a gente poder divulgar a programação, o que não tinha antes, e a gente acabou reforçando junto com a Secretaria de Estado da Cultura. Ô Semir, já que você falou aqui do Teatro Galpão, eu lembrei aqui de mais uma abordagem. O Teatro Municipal de Pindamonhangaba é um assunto que vem sendo discutido já agora na administração do Israel, né? Você já tem falado sobre isso.
Nós falamos também com a Marcela Franco, né, do planejamento, e há então essa ideia de se criar mesmo porque o Teatro Galpão ele é uma improvisação, na verdade, né? Ele é bem instaladinho e tal, mas na verdade eu acho que nem sei se é da prefeitura, deve ser arrendado ou algo assim, não sei. Não, é da prefeitura. Ele tem uma história que ele não... Ele chamava Copérgola, muita gente ainda o chama, porque era de uma cooperativa, né? E aí em 2013 a prefeitura fez uma reforma, né? Ele é muito elogiado, né, para as pessoas porque ele tem uma disposição, né? Talvez a única área que talvez merecesse, que é muito estreita, é o camarim, mas o restante, ele e conhecendo a realidade porque a gente pensa em teatro municipal, a gente sempre pensa em grandes teatros, para grandes pessoas, né? E ele é um bom teatro, então ele tem condições, tem uma acústica. Ele é bem localizado, a entrada da cidade. Anteriormente já se falou, uma gestão passada, de fazer um teatro na frente do cemitério, próximo à linha férrea. Nossa, eu cheguei a ver esse projeto. E também já está sendo cogitada, de repente, a Câmara Municipal sair de lá, vir mais. Nunca tinha ouvido. Foi discutido aqui em off, mas eles pretendem levar isso para frente, né? Porque aquele prédio da Câmara tem mais cara de teatro do que de Câmara. Porque é uma... Está numa área de... Olha, essa é a primeira vez que eu estou ouvindo essa... mas o off funciona muito, né? Eu não tinha pensado nisso. O que Pinda carece, né? Então, porque a gente fala teatro, a gente pensa sempre no espetáculo de teatro, né? Mas ele carece de um local para espetáculos, né? Porque você tem espetáculo de dança, espetáculo musical, né? E aquilo que envolve, claro, e teatro. Agora, o que precisa ter, né, eu digo isso na experiência que eu tenho, né? Só permita-me corrigir, né? Eu não disse teatro fazendo alusão da Câmara Municipal como encenações. Não foi alusão aos vereadores. Sim. Você fala do espaço físico. A estrutura física. Tem que deixar claro as coisas. Se isso proceder é interessante. Eu não tinha... Porque também é um local interessante lá, a Câmara. Eu não tinha pensado nisso. Mas voltando... Então, Pinda carece, eu acho que pelo tamanho de Pinda, pela repensar um local, né? Isso não desmerece o próprio Teatro Galpão. Tem um estudo, mas o que precisa? Né? Eu digo isso em qualquer situação, né? Em qualquer área. Não adianta alguém, ou o governo federal, estadual, alguém falar, tem um recurso aqui. Se hoje alguém falar, eu tenho X de recurso para o teatro, vamos pegar esse exemplo. Você tem que ter o projeto. Então, às vezes, vale a pena você dedicar um tempo a ter o projeto. Não, o projeto que eu quero é este e custa tanto, mesmo que eu não consiga realizar. Mas precisa do projeto. Quanto custa para... Porque essa é a pergunta, quanto custa para ter um teatro? Você faz um teatro com 100 mil, com 2 milhões, com 10 milhões, né? Então, você precisa ter o projeto, né? A localidade, né? O prefeito, não sei se a gente vai conseguir caminhar esse ano, e eu tenho dito isso, talvez caminhar para a gente ter um projeto de ampliação do Teatro Galpão, né? Então você consegue dar uma atenção, porque no início da gestão que eu vi essa discussão de ter um outro local, um outro teatro municipal, né? Mas isso passava na minha cabeça, se você tiver um outro local, você vai dar atenção para esse novo local, e o local onde é o Teatro Galpão não vai ser um grande... vai ser tão visado. Eu acho que isso tem entrado na cabeça do prefeito pelo fato de ele ter tirado o carnaval de rua dali, por ser saída para a Via Dutra, e um teatro com estrutura maior vai exigir o quê? Vai exigir um estacionamento. Não tem. Talvez eu acho que vale a pena. O que vale a pena, talvez nesse momento, né, não sei se a gente vai conseguir tê-lo, mas fazer o estudo, fazer o projeto, né? E eu acho que dá para a gente pensar isso no Teatro Galpão. Eu acredito, né? A gente tem outros, eu tive, por exemplo, não sei se vocês conhecem, que está muito próximo da gente, o espaço que é lá em Santo Antônio do Pinhal, né? Claro, ele é diferente, mas você tem espaços que dão uma condição para aumentar até, sei lá, para 300 lugares, né? E que
e que ajuda, né? Então, talvez melhorar, ele já é bom, eu digo, o Teatro Galpão não é um local ruim, né? Eu já conheço outros locais que são piores, né? Precisa, assim, talvez de adequar um ou outro local, como eu disse agora há pouco, do próprio camarim, né? Mas acho que ele atende, e ele atende bem, mas... Porque às vezes você tem um teatro, eu não sei se as pessoas pensam, mas você tem um teatro para 1000 lugares, né? Caraguatatuba é assim, né? É um grande problema, né? As pessoas não fazem ideia, porque na hora que vem um grande evento, ok, mas no dia a dia, durante 365 dias por ano, ele acaba tendo um custo muito alto. Se for um teatro muito grande, o custo é muito alto, isso não tenha dúvida, porque você tem que ter um ar-condicionado que dê conta do espaço, tem que ter técnicos que fiquem à disposição, né? Tem que ter uma limpeza, dependendo do tamanho, que às vezes uma pessoa só não dá conta. É água, né? Então você tem um custo, como qualquer custo de qualquer local, né? Você tem um custo mensal daquele local. O Teatro Galpão tem um custo mensal, né? Mas um grande local tem que pensar bem se vale a pena, porque senão vira um elefante branco e que talvez não dê conta. É só perguntar para qualquer município que tem um grande teatro, que é legal, é bom, mas né, vamos caminhar para isso? Não sei. Né? Mas, independente disso, do grande local, vale a pena, sim, cuidar daquilo que já existe. Né? Então, o fato de você não ter porque não há outro teatro em Pina. Né? O que eu acho... Você tem outros locais que talvez as pessoas não conheçam, que não são teatro, mas são locais que proporcionam a apresentação de espetáculos. O fato da gente ter o Senac, eu estive conversando com o pessoal do Senac agora, tem um auditório que é interessante, não é um local adequado. A FATEC tem um teatro, né? Pode ser um cine-teatro, um local de projeções. Sim, sim. A FATEC tem um espaço interessante, a ETEC, lá, normalmente também é um espaço interessante de apresentação, mas teatro com essa configuração, com mesa de som, luz, né, o ar-condicionado para acomodar as pessoas, né, cadeira. O galpão eu me surpreendi muito com o galpão, né, porque você olhava por fora. Aliás, uma coisa que aconteceu agora, se vocês vão ver, aconteceu essa semana, né, e eu briguei muito na prefeitura, eu falei, coloca um banner dizendo que lá é o Teatro Galpão, que é da prefeitura, né, e agora trocaram agora o banner. Tem um banner novo lá, tem o brasão da prefeitura, né? Porque ficava primeiro que não ajudava muito, já estava desbotado também o banner que existia, e as pessoas não faziam, muita gente não sabia que era da prefeitura. Aliás, muita gente ainda chama de COTEP lá, né? Da prefeitura, inclusive. É verdade. Bom, minhas perguntas eu terminei, Stephanie. Você tem alguma coisa aí? Não, minhas perguntas também já foram todas sanadas. Muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade de estar aqui com a gente. O Agora Vale está sempre de portas abertas para a divulgação dos projetos, dos festivais e de tudo que vier aí da cultura e do turismo. Eu que agradeço o espaço, é importante, porque não é comum, assim, nesse tempo que eu estou aqui, acho que falar com o tempo e poder falar das ações, né? Você fala do evento em si, né? Acabei de dar uma entrevista de manhã, mas você fala do festival de marchinha, de um evento, que é o que mais, mas poder falar de forma mais ampla. É bacana, é o intuito do Papo Reto, trazer pessoas importantes do Vale do Paraíba para passar informações que o público lá de casa está querendo saber. Eu não sou tão importante assim. Mas sim, cultura é sempre importante. Tá, okay. Bom, nós vamos encerrando o nosso Papo Reto de hoje, ficamos por aqui, ao longo do mês teremos outras entrevistas, e é isso, até mais. Legal.